TikTok, rede social, ao vivo, André Luiz Nunes, aqui do estado de Goiás, com o propósito de falar sobre Israel, a nação de Israel, também falar sobre as nações que a Bíblia, a Escritura chama de os gentios, nesta hora, né? Romanos capítulo 11, versículo 11. Paulo diz aqui: então pergunto, teria eles tropeçado para cair? É a pergunta do apóstolo Paulo, se referindo aos judeus. Eu pergunto, quando os judeus tropeçaram, será que eles caíram para nunca mais se levantarem? É o que Paulo está a perguntar em Romanos capítulo 11, né? Versículo 11. Eu pergunto, teria eles tropeçado para cair? De modo algum. Mas da sua queda resultou a salvação dos gentios. Os gentios são os não judeus, não Ihudim, né? Aldim, Rudim, que a letra J não existe nas 22 letras do alfabeto hebraico. Então, Paulo diz aqui, né? Para lhes excitar o ciúme. Você sabe o que significa isso? Para lhes excitar o ciúme. Ou seja, no tempo do apóstolo Paulo, nos dias de Paulo, os judeus, os Ihudins, Aldins, ficavam com ciúmes. Ou seja, a pregação de Paulo provocava ciúmes, sentimento em Israel, na nação de Israel, nas 12 tribos de Israel, porque agora os não-judeus, os gentios, os homens e mulheres das nações estavam agora servindo o verdadeiro Deus de Israel, Yehová, quando eles receberam seu filho Yehoshua Mashiach. Então, o nome em hebraico, Yehoshua Mashiach, que tem Yod, Re, Vav, estava na boca. Depois eu levo lá, aguarda aí, eu estou pregando. Depois eu levo lá. Não posso ser interrompido, não. Então estava na boca dos gentios. Agora, hoje, eu quero afirmar algo aqui baseado em Romanos 11, que eu estou lendo. 11, né? Quando os gentios hoje, povo europeu, povo das Américas do Norte, Central, do Sul, da América Latina, quando os africanos, os asiáticos, pregam trindade, que vem do Concílio de Nicéia do ano 325, 3 pessoas distintas, portanto, 3 deuses, porque lá em Matitial, 28:19, Mashiach Yoshua disse: ide por todas as nações, fazer discípulo, batizando em nome, N-O-M-E, singular, como está na sua carteira de identidade. Nome, não nomes no plural. Se é um nome, N-O-M-E, no singular, Matitial, Mateus 28:19, é uma pessoa, é um único Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Abba, Ben, Roash, Hakadosh. Roash, Hakadosh. Pai, Filho e Espírito Santo. Que são títulos. São 3 títulos. Ele nunca diz batizando em nome do Pai, um nome, em nome do Filho, 2 nomes, em nome do Espírito Santo, 3 nomes. Ele disse em nome, N-O-M-E, singular. Vocês compreendem?
E hoje os judeus, os Yehudim de Israel, não sentem ciúmes em ver os gentios pregando trindade, doutrina da trindade. Os judeus não veem, eles não têm ciúme. Também não sentem ciúme de verem os gentios pregando o nome de Jesus. O nome do Pai, no hebraico, tem Yod, He, Vav, He. O tetragrama, 4 letras, né? O nome do Filho, Yehoshua Mashiach, tem Yod, He, Vav. Que provocação, que ciúme. Um gentio aqui do estado de Goiás, Centro-Oeste, São Paulo, Rio Grande do Sul, que prega Jesus. Porco, suíno, nome latim, nome romano, cavalo, né? Sus, no hebraico, cavalo. Jesus, suíno, porco, no latino, romano. Você acha que ciúme, que provocação pregar Jesus Cristo, Jesus romano, Cristo grego, vai provocar num judeu, no Yehudim, no povo de Israel? Agora, nesse exato momento, os judeus enxergam que as nações estão perdidas. E por que estão perdidas? Eu vou explicar isso. Porque os teólogos, Luiz Saião, César Cavalcante, Marco Feliciano, Idecaso Takayama, todo mundo é teólogo. Gesiel Gomes. Hoje todo mundo é teólogo. Augusto Nicodemos, Hernando Dias Lopes, Paulo Júnior, até o Edir Macedo é teólogo aí. Todo mundo é teólogo, né? Eles não pregam, não repetem o Evangelho de Paulo, eles pregam Jesus. Tem até na fachada, na placa das igrejas deles, Jesus é o Senhor, Jesus é meu Salvador. Isso aí é serviço para a igreja católica, gente. Pregam trindade, né? Dogma católico. Que um judeu Yehudim não engole nunca. Então, o que significa isso? Significa que o tempo das nações está expirando, está acabando. A Apocalipse 3, 18, a 7ª era da igreja, Mashiach diz: eis que estou à porta e bato. Ou seja, está fora das igrejas. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Veja que ele já não entra mais dentro do sistema religioso, de denominações, organizações religiosas, nem dentro do tabernáculo da fé, que prega a mensagem de William Marrumbrana. Mas aqui nós não prega a trindade. Marrumbrana nos ensinou sobre a trindade. Ah, é? Ah, é? Vocês saíram do espeto? Branamista. E a brasa? Vocês não caíram na brasa, não? Quando prega Jesus Cristo, Jesus, um nome católico, o qual o Marrumbrana não viu, vocês saíram do espeto e caíram na brasa. Vocês também estão igual à Igreja Universal, Tabernáculo da Fé. Já não chega essa lama podre em 2021 de escândalos aqui no Brasil do pastor Joaquim Gonçalves com um monte de mulheres, abusos sexuais. Vocês querem mais o quê? O que vocês querem mais? O Tabernáculo da Fé, Branamistas do Brasil, vocês estão perdidos, não há salvação aí dentro de tabernáculo, não. Vocês vão para a grande tribulação que está chegando. Então, eu começo com isso. A pregação das denominações, organizações, seja catolicismo, protestantismo, pentecostalismo, deuteropentecostalismo e neopentecostalismo, isso aí não provoca nada mais em judeu. Quando Paulo pregava, Yehová, o Criador, Yehoshua, lá no 1º século, aí isso aí enchia os judeus de ciúme, provocação. Mexia com o sentimento deles, porque os gentios estavam com o nome em hebraico na boca, não? Romanos 9 é o passado de Israel, Romanos 10 é o presente de Israel, Romanos 11 é o futuro de Israel. Lá eles tinham o nome de Yehoshua na boca, que tem o trigrama, Yod, He, Vav. Romanos 10, 9, se com tua boca, gentil. Porque em Romanos 10, 9, 10, 5, Paulo diz assim: Mashiach é o fim da lei. Mashiach é o fim da lei, é o final da lei. Lucas 16. A lei
E os profetas duraram até Iehoanã Batista, João Batista. Lá no capítulo 1 do Evangelho, o quarto Evangelho, você fala João, mas aí Iehoanã está escrito: a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Yehoshua Mashiach. Por isso que Romanos 10, na situação presente de Israel, os judeus ainda vai ter que ouvir isso. Israel, Jerusalém, a nação de Israel vai ter que ouvir isso ainda. Mashiach é o fim da lei. Terminou. O fim da lei é o Mashiach. Eles ficam perguntando, os rabinos, os teólogos, que lei é essa que Paulo diz que foi derrubado aí em Efésios, em Colossenses e em Hebreus, não? Esses textos falam que havia uma lei que fazia divisão, separação entre judeus e gentios. Acho que é Hebreus 8, Colossenses 2,14. Eu tinha anotado aqui, né, porque eu vi um debate, né? Não deveria ver, mas às vezes eu preciso ver o que esses homens estão pregando, esses teólogos, para mim vir aqui e pregar como uma resposta, né? Dando uma resposta a eles, né? Vocês me entendem, né? Então a lei que fazia separação entre judeus e gentios, o muro, a parede foi derrubada na cruz, né? Paulo diz isso, né? Como em Colossenses 2,14, Paulo disse, depois de Paulo dizer que na cruz Mashiach triunfou sobre Satanás, os principados, os tronos, os governadores, os espíritos do mal, ou seja, as potestades, mesmo Satanás foi despido, né? Porque na cruz, morrendo na cruz, ele triunfou sobre o mal, sobre o príncipe das trevas. Rasgou tipo uma nota da promissória. Porque éramos devedores, estávamos perdidos e condenados, todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus. Romanos 3, 23, Romanos 4, 23, o salário do pecado é a morte. Mas aí Paulo vem e diz, mas o dom gratuito, a graça de Deus, o dom gratuito é Yehoshua Mashiach. E quando morre na cruz, triunfa sobre os principados, potestades, dominadores do mal, governadores da maldade. Esses espíritos que ficam aí no ar, habitam aí nas regiões celestiais, porque Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Embora quando um teólogo fala, é o diabo falando na boca dele. Quando Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior, Luiz Saião fala, é Satanás falando na boca deles. Que o diabo usa rabino, usa teólogo, usa PhD, usa teologia. Não se engane. Satanás usou a boca da serpente no jardim do Éden para dizer a Isha, a mulher, se você comer, certamente você não vai morrer. Isso não era a palavra de Deus. A palavra de Deus dizia, certamente morrerás. Então a serpente, inspirada por Satanás, estava a pregar mentira. Como a teologia, os PhD estão a pregar mentira. Porque, por mais que eles dizem, eu não sou católico, quem disse que não é? Luiz Saião, Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemo, Paulo Júnior, Takayama, Napoleão Falcão, quem disse que não é? Quando da boca deles sai tal palavra dizendo, eu creio no mistério da Santíssima Trindade. Isso é catolicismo, gente. Isso aí eles estão afirmando com todas as letras e palavras que são filhos da Igreja Católica Romana. Eu creio em Jesus. Não tem uma letra do tetragrama no nome J-E-S-U-S. Isso é latim. Agora vai ver Yehoshua no hebraico. Tem Yod, He, Vav. Manifestei o nome do meu Pai aos homens. Ó Pai, que tu me deste, né? Lhes fiz conhecer teu nome. Eu vim em nome do meu Pai. Yod, He, Vav. Porque no tetragrama o nome do Pai, o Pai é maior do que o Filho. O Pai tem 4 letras. Yod, He, Vav, He. O Re aparece 2 vezes, considerando que o Re se repete. Então, Mashiach, Yehoshua tinha o nome do Pai. Yod, He, Vav.
YHW. Só não entende isso quem não quiser entender. Mas Mashiach disse em Yohanan 5,43: eu vim em nome do meu Pai, vocês me recusaram, me rejeitaram. Outro virá no seu próprio nome, e a esses vocês vão aceitar. Então, é Satanás. Eu não tenho que lutar contra a carne e o sangue, mas eu vou dizer a verdade. É o diabo que fala na boca de Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Edir Macedo, Valdemiro, R. Soares, Sinomar Silveira, Aloísio, Bispo Rodovalho, Apóstolo Estevão Hernandes. Porque o diabo, como usou a serpente no Éden para mentir para a mulher, também o diabo hoje, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas o diabo vai usar esses pregadores da teologia, né? As escrituras Efésios 2,15, Hebreus 8,13, Colossenses 2,14, né? Porque eles perguntaram lá no debate, mas ninguém respondeu. Qual lei que foi abolida, né? Derrubou a lei que fazia separação entre gentios e judeus, judeus e gentios. Colossenses 2,14 já explica que lei é essa. Ninguém vos julgue e vos condene por causa dos sábados, lua nova, dias de festa, comida, bebida. Isso tudo está na Torá, gente. Isso tudo está na Torá, porque quando vemos que os judeus, a salvação, o quarto evangelho, você fala João, mas é Romanos 4,22, assim, a salvação vem dos judeus. Mas eu vou ler aqui, tem um texto aqui em Romanos, que agora a salvação está com os não-judeus. Agora a salvação veio para os não-judeus. Está aqui em Romanos 11 em diante, né? A salvação vem dos judeus, mas agora a salvação estava com os não-judeus. Porque o muro caiu. Os não-judeus, Paulo não mandou guardar sábado, o Shabat. Paulo não mandou se circuncidar. Os não-judeus, ao 8º dia, né? Mesmo Yahushua Mashiach foi circuncidado, diz a Bíblia. Mas os não-judeus, nós os gentios, não temos obrigação de ir para a circuncisão. Não precisamos de circuncisão e nem guardar sábado, e nem as 7 festas. Tem mandamentos da Torá que foi dado a nós? Tem. Atos 15, 29, não comer sangue, não comer carne, comida oferecida a ídolos. Embora Paulo escreve lá em Corinto lá que os ídolos é imaginário, não existe. Que o alimento quem fez foi o Criador, não foi São Cosme e Damião, não foi tal santo que fez o alimento. Aí Paulo diz assim, para não escandalizar os mais fracos, então eu não vou comer, né? Não vou comer na frente dele ou dela, senão vai se escandalizar comigo, né? E Paulo sempre olhava o nível de fé de cada um e pedia para não prejudicar os mais fracos. E tem gente que tinha dúvida se guarda dia ou não, se guarda mês ou não, dia da semana ou não, ano ou não, se guarda festa ou não. Embora Paulo esclareceu tudo aí. Ele chama Shiva, Brahmani, Vishnu, lá, os mais de 100 milhões de deuses da Índia, mas nenhum daqueles deuses existe. Se existe alguma coisa atrás do Shiva lá, que tem 6 braços, é demônio, são espíritos. E demônios não cria nada, não cria arroz, não cria feijão, não cria leite. Quem criou os alimentos foi o Criador, Jeová, que com ações de graças e através da oração, o alimento é santificado. Mas Paulo diz, eu não vou comer por causa do fraco na festa, senão ele escandaliza e morre, não? Vou deixar de comer, não? Paulo diz assim, eu sou capaz de deixar de comer carne e beber vinho para não escandalizar meu irmão. Porque tem gente assim, lá em Atos dos Apóstolos 15, 29, foi dito para não comer comida oferecida a ídolo, né? Torá. E aí alguém diz assim, Paulo desobedeceu o concílio de Jerusalém. Que desobedeceu o quê, gente? Paulo não desobedeceu nada, não. Paulo falava
com propriedade da Brit Hadashah, da nova aliança. Outro dia, vemos na Bíblia Paulo circuncidando Timóteo, por causa dos judeus, dos iudins. Mas também vemos na Bíblia que Paulo não aceitou circuncidar Tito lá em Jerusalém. Leia Gálatas 1, Gálatas 2. Paulo diz que o Barnabé se aceitou a dissimulação. Até Barnabé caiu nisso. Mas eu fui contra, me opus e não concordei em circuncidar a Tito, Tito grego. Que Timóteo, a mãe dele, era judia, né? Mesmo hoje em Israel. Para alguém ir morar em Israel, aqui do Brasil, tem que provar que sua mãe é judia. É assim que os judeus acreditam que você é judeu. Se sua mãe não for de Israel, não for judia, não for provado, você não tem o direito de cidadania em Israel. E Timóteo, o pai era grego e a mãe era judia, e Paulo se circuncidou para não ter problema nas viagens missionárias. Porque eles investigavam, averiguavam tudo, né? E Paulo, quando estava com gentios, vivia como gentios. E Paulo, quando estava com judeus, vivia como judeus. Tanto para ganhar judeus, como para ganhar gentios. Era uma tática de evangelização. Mas quando levou Tito, lá em Jerusalém, o grego, foi diferente de Timóteo. Que Timóteo era uma estratégia de viagem missionária. Mas Tito, Paulo se opôs porque aquilo era contra a doutrina que ele ensinava. A nova aliança, a Brit Hadashah, o Novo Testamento que Moisés, escreveu 5 livros, né? Bereshit, Gênesis, Shemot, Êxodo, Big Midbar, Números, Vaikra, Levítico e Devarim, Deuteronômio. Mas Paulo escreveu 14. Mais do que o dobro do profeta Moisés, né? Escreveu 13 cartas para os gentios e uma carta para os hebreus, né? E eu já preguei aqui 590 pontos ou mandamentos da graça do Mashiach através de Paulo. Porque se você está pensando que a lei foi abolida, o muro da separação caiu e caiu mesmo, tá? Aí eu citei aqui as escrituras em Hebreus 8:13, Colossenses 2:14, Efésios 2:15. E se você está pensando que aqui no Novo Testamento não tem mandamento, ordenança, preceito, regras, estatuto, você está enganado, evangélico, pentecostal, católico, protestante. Eu já preguei aqui mais ou menos 590 mandamentos de Paulo. Na primeira vez eu preguei 200, na segunda vez 590. Se for pregar uma terceira vez, eu acredito que vai superar os mandamentos de Moisés, que era 613 na Torá. Eu acho que se eu ler de novo as 14 cartas e vier pregando, eu vou pregar uns 800 mandamentos de Paulo. Que eu acredito que o evangelho de Paulo, a mensagem de Paulo é maior do que a do profeta Moisés, do que a Torá. Com isso eu estou querendo dizer que esse negócio de dizer eu aceitei Jesus, tudo bem, vai com o seu Jesus. Eu sou salvo pela graça, é de graça. Mas a salvação que eu prego aqui, através de Yeshua Mashiach, não é grátis, não. Aqui tem que pagar um preço. Quem não tomar a sua cruz, não renunciar a si mesmo, não pode ser meu discípulo. É por muitas tribulações que entraremos no reino de Deus, no reino dos céus. Aqui tem que pagar um preço. Quem viver na carne está morto. Prostituição, bebedeira, fofoca, ser um ébrio, ser adúltero, ser idólatra, ser avarento, ser impúdico, imoral. Paulo diz que está perdido. Quem pensa que judeus estão obrigados a guardar 613 mandamentos e nós gentios é só aceitar Jesus, eu rejeito Jesus, eu rejeito a Trindade, eu não sou cristão, eu sou crente, crente no Mashiach. Crente no Evangelho de Paulo, eu não prego Jesus e nem Trindade. Eu prego que a salvação é difícil. Para hoje é difícil. Veja lá em Apocalipse. Toda a igreja, sistema religioso, podre de rico, está perdido. Ele diz que se alguém, algum indivíduo, como foi nos dias de Noé, 8 almas salvas, ou Enoque, uma alma é arrebatada, Enoque, não?
Assim será no rapto, né? O irmão Branham pregava 1 por 1 milhão. Ele disse, tem 500 milhões de crentes no mundo, evangélico, crente, então vai subir 500 no arrebatamento. Eu não prego isso, não. Talvez não vai nem 10, nem 8. Messias disse em Lucas 18, quando o Filho do Homem regressar à terra, retornar à terra, achará algum homem fiel, alguma mulher fiel ao Messias. Fica aí com o seu Jesus, você vai para a grande tribulação. Mas Messias, Yoshua diz, será que eu vou achar algum homem e mulher fiel? Algum homem que usa vestido, túnica? Alguma mulher que usa vestido, túnica? Alguma mulher que usa o véu em público? Porque Paulo fala em Coríntios 11, 3, 4 e 5, se a mulher não se cobre com véu, mande ela cortar o cabelo, e se cortar o cabelo e rapar a cabeça é vergonhoso, que ela se cubra com véu, isso é em público. A mulher não pode mostrar o cabelo dela para ninguém, como em Bereshit, Gênesis 26, Rebeca cobriu a cabeça, o cabelo com um véu, em público, lê lá na Bíblia lá. Quando o Filho do Homem voltar à terra, achará algum fiel? Eu estou falando fiel à Bíblia, à palavra. Não é fiel à denominação, a dogma, credo. Porque a denominação deixa você solto, livre, para pecar à vontade, né? Fumar não é pecado. Hoje já tem, nos Estados Unidos, tem a igreja da maconha. O pastor é maconheiro. Quem canta no coral da igreja é maconheira, maconheiro. Os membros da igreja é maconheiro, igreja da maconha. Aqui no Brasil tem a Cidade Refúgio Contemporânea, agora tem a igreja lesbiteriana, onde homem casa com homem, mulher casa com mulher, e não é pecado. Igreja evangélica aí, era uma pastora lá na Rose da Assembleia de Deus. Agora fundou essa aí, já tem 14 anos aí, casando homem com homem, mulher com mulher. Isso é fruto da Assembleia de Deus, a igreja Cidade Refúgio de São Paulo. E todas as outras que virão, que não prestam, é o fim dos tempos. Não fica aí pensando que porque você tem uma carteirinha de membro, nome escrito em hall, livro de hall de membro de igreja, que você é dizimista, que você vai para o céu. Você está mais perto do inferno, homem e mulher, mais perto do lago de fogo, homem e mulher, do que você imagina. Você não sabe o tão pertinho que você está do inferno e do lago de fogo, dentro de uma igreja. Estou a vos falar a verdade. Tem a lei do Mashiach, que é as 14 cartas de Paulo que ensina ordem, conduta, doutrina, sã doutrina, que Paulo diz, depois da minha partida, lobos vorazes, Atos 20, né? Devorarão vocês quando eu morrer, né? Mas Paulo diz assim, mas nos últimos dias a sã doutrina vai voltar, mas os homens terão coceira com michão nos ouvidos, vão assalariar doutores, vai pagar 100 mil reais, 200 mil reais para um pastor pregar mentira. Em meio a doutrinas satânicas, diabólicas, malignas, Paulo diz assim, aparecerá a sã doutrina. E quem vai crer? Quem vai crer? Eu uso vestido, túnica. As pessoas me veem na rua e dizem, salam aleikum, acham que eu sou muçulmano. Outros perguntam, você é judeu? Outro falou assim, você está parecendo o rei Momo, com esse vestido. Outro disse assim, isso aí são as vestes do princípio do mundo, não? As túnicas, né? Então eu estou disposto a ouvir qualquer crítica, qualquer zombaria. Eu sei que para entrar no céu preciso passar por tribulações. Crítica não arranca pedaço, não sangra, não dói, não. Só se você quiser, não? Até aí não há problema nenhum. E eu estou a pregar que um leão vai ser solto dentro do Brasil. E eu já disse aqui que isso foi um sonho de 2021 e está para se cumprir, né? Porque ontem a Casa Branca, vendo o julgamento do Bolsonaro, a Casa Branca informou que está disposta a usar todo o seu poder econômico e militar. Olha, uma ameaça ao Brasil. Em prol da liberdade de expressão. Porque Donald Trump, que não quer dizer trombeta, como prega pastores de igreja, até os bernanistas pregam isso. Trump quer dizer tambor.
Ou aquele jogo do baralho, aquele barulho do jogo do baralho, quando alguém está ganhando a partida de jogo do baralho, diz trunfo, né? Triunfo no inglês, né? Nunca Trump quer dizer trombeta, é um erro. É um erro pregar isso. O nome Trump diz que ele vai fazer uma abominação. Né? Vai trazer uma abominação, fica de olho. Né? Porque o Brasil já está ameaçado. A Venezuela, que faz fronteira com o Brasil, já não é ameaça de palavra. Tem 10 F-35 em Porto Rico, tem 9 navios, 4.500 soldados marinheiros nas águas do Caribe, próximas águas da Venezuela. Então já não está no campo da palavra. É real a ameaça, 1.200 mísseis apontados para o povo venezuelano. Nicolau Maduro, diz que alistou 8 milhões e meio de venezuelanos para lutar contra os Estados Unidos. Não dá para nada, gente. Um país igual os Estados Unidos que já colocou um navio nuclear ali próximo à Venezuela. O que é 8 milhões de civis aí alistados? Sendo que o Japão, Hiroshima, Nagasaki, não foi nada. 2 bombas atômicas fizeram os japoneses. Não brinca com os Estados Unidos, não. Fizeram os japoneses virar poeira atômica. Não brinca com os Estados Unidos, não. A ameaça é real. Estão vivendo o tempo do autoritarismo, de ditadores, Eles manipulam tudo, eles ganham a eleição, e depois que eles ganham, ninguém mais tira. Você acha que Donald Trump não sabe como ele deve se manter no poder? É tipo Zelensky na Ucrânia. É só causar uma guerra, trazer uma lei marcial, pronto, ninguém tira mais do poder, não. Nós estamos próximo ao fim e você está morto ou dormindo dentro de igrejas, religiões. É o tempo do fim. Aqui em 1 Coríntios 10, 32, eu vou voltar a Romanos 9, Romanos 10 e Romanos 11. Passado, presente e futuro de Israel. Aqui Paulo diz que a Kenessian, a congregação lá em Corinto, não deve causar escândalo para judeu, para os gentios, não? E nem para a sua Bíblia diz igreja, mas o correto é Kehilá, comunidade, ou Kenessian, congregação. Então vemos esses 3 povos, não? Os judeus, o nome é Ihudim. Antes eram hebreus, Abraão, hebreu, Isaac, hebreu, Abraão, hebreu, Isaac, hebreu, Jacó, você fala Jacó, mas não é Jacó. Como que o nome vai ser Jacó? É por isso que eles ficam pregando Jacó o enganador, Jacó o suplantador, Jacó o que leva vantagem. Nada a ver, gente. O nome é Jacó, não tem J. E ele virou Israel, um príncipe de Deus. Veio 12 filhos, aí vem os israelitas. Depois, lá no tempo dos reis, lá, os Herodes lá e tal, lá no tempo de Pompeu, aí nasce esse nome judeu, que é proveniente da tribo de Judá, porque com a morte de Salomão, as 12 tribos, Israel se dividiu em rei do norte, 10 tribos, e rei do sul, uma tribo, a tribo de Judá. Você não lembra de Acabe, rei de Israel? E Josafá, rei de Judá. Da tribo de Judá, Jerusalém, vem os judeus, né? Hebreus, israelitas, judeus. Aí vem os gentios, aí são os povos, raças, tribos, línguas e nações. Mas no tempo de Paulo já existia um novo povo. Olha, eu quero pregar isso aqui e bater bem claro. Eu não prego igreja. Igreja, isso é uma expressão católica. Mashiach não falou igreja. Quando ele falou em Matitial 16, 17, sobre esta pedra edificarei minha Kehilá. Não era igreja, minha Kenessian, minha congregação, minha comunidade. Mashiach falava hebraico. Lê Atos dos Apóstolos 26, 14. Paulo diz que no caminho de Damasco ao meio-dia ouvi uma voz em língua hebraica que me disse: Shaul, Shaul, por que você está me perseguindo? Quem és tu, Adonai? Eu sou Yehoshua,
Yod, Rei, Vav. Tem um trigrama, é o nome que salva. Eu sou Yehoshua, a quem você está perseguindo, Shaul. Daí ele falava hebraico, a Bíblia diz que ele falava hebraico. Daí ele não disse, eu edificarei a minha igreja. Meu irmão Branham pregou Cristo, o mistério de Deus revelado. Eu não prego isso. Eu respeito muito o William Branham e gosto muito de William Branham. Mas o irmão Branham estava limitado ao entendimento que ele tinha das Sagradas Escrituras no dia dele. Ele não podia ir além do que ele aprendeu, do que ele ouviu. E mesmo o anjo que estava com o irmão Branham não mostrou tudo a ele. Eu não vi nenhum anjo. Eu não ouvi nenhuma voz falar no meu ouvido. Eu sou só um estudioso. Tudo que eu prego não precisa de anjo. O anjo, isso é o que é anjo. Por exemplo, eu não preciso ajoelhar, orar e perguntar a um anjo. Anjo, o que é os 7 trovões? Que virão antes do arrebatamento, antes da vinda do Senhor Adon e Yehoshua Mashiach. O irmão Branham já disse que 7 trovões estão contidos dentro das fitas dos 7 selos que ele pregou em 1963 e eu fui lá e extraí dos 7 selos, das 7 fitas, 7 pregações de William Branham, eu extraí os 7 trovões e cada dia eu preguei um trovão. E quando eu preguei o 7º trovão, eu saltei do parágrafo, referência 261, ao 374, 78 do 7º selo, porque o irmão Branham no hotel, ele pregou o 7º selo em 24 de março de 1963, no dia 25 de março de 1963, ele chamou James Maguri e Fred Sotman e mandou cortar toda essa parte do 7º selo, ou seja, eliminou. Não é para ser pregado. O Cacu, que tem aí uns 10 mil dizimistas, né? E eu prego que não é para pagar dízimo. Eu proíbo pagar dízimo, porque dízimo é só para levita. Cacu é falso, é mentiroso. Dá nó cego na mente dos outros. Eu não fiquei 10 anos no Cacu com um nó cego na mente. E o Criador desatou esse nó e eu saí da prisão do inferno do Cacu Felipe. E agora estou a pregar aqui que dízimo é só para levita. Como é que vai pagar dízimo a levita se Israel não tem o 3º templo? Mas aqui, Cacu, a mamba africana, continue comendo dízimo. Você vê onde ele vai chegar com essa sedução. A mamba Branham cortou. Cortou, e aí eu não prego. O que a mamba Branham cortou, porque se ele cortou, é para não ser pregado. Nem a voz de Deus de Joseph Branham, filho de William Branham, Billy Paul Branham, obedeceu o William Branham. E eu que nem sou filho de William Branham, eu não sou Billy Paul Branham. Eu não sou Joseph Branham. E eu obedeci o irmão Branham. Quando preguei o 7º trovão, extraindo o 7º selo, eu saltei. Eu saltei da referência, parágrafo da mensagem irmão Branham 261 ao 374. Eu só estou mostrando para vocês. Já está tudo aí revelado, está tudo escrito. É só pregar. Simplesmente é só pregar. Hoje aqui existem os hebreus, mas os hebreus viraram israelitas das 12 tribos. E os hebreus viraram Iudim, judeus, não? Mas tem os gentios, os povos, que agora é cristão. A religião do cristianismo é a 2ª maior religião do mundo, 1.700 bilhões. O islamismo de Mohammed, de Maomé, é a maior religião do mundo. Mais de 2 bilhões de seguidores. O judaísmo é miudinho. Israel tem 10 milhões de habitantes, né? Mas mesmo lá em Israel hoje, dos 10 milhões de habitantes que tem lá, a maioria é secular ou é ateu, nem crê em Deus. Agora tem os 11%, que são os haredinhos, ultra-ortodoxos, esses que obedecem, vai em Crá, Levítico 19, 27, onde o Criador Jeová diz assim: não cortarás a lateral do seu cabelo. Então você quer ver um verdadeiro judeu? Ele tem que ter 2 tranças assim, ó, caindo aqui, ó. Nunca corta essas 2 tranças.
Por isso que esses rabinos do Brasil, Gilberto Ventura não é judeu. E Levítico vai em Crã 19:27, o Criador diz assim que o judeu não pode aparar a barba. Eles nem barba usam. Veja o rabino Rony, que mora em Jerusalém, é brasileiro. Tem milhões de seguidores. Ele não tem as tranças. E nem barba tem. Como que é um rabino? Como que Israel aceita chamar rabino? Eu não gosto de judaísmo. Eu gosto da Torá. Embora eu não sou judeu. Se eu fosse judeu, eu teria 2 tranças aqui, ó. Eu não cortaria. E olha que eu sou cabeleireiro, barbeiro. Eu mesmo não iria cortar. Como eu não sou judeu, eu não estou obrigado a ter 2 tranças. Porque em 1 Coríntios 11:14, Paulo diz assim: não ensina a natureza para o varão, que é uma desonra, ter cabelo longo, crescido. Porém, os judeus podem. Eu não posso. Eu sou gentil. Eu devo cortar meu cabelo. Eu não posso ter tranças aqui. Os haredins podem. Quando Davi Ben-Gurion, em 14 de maio de 1948, declarou a independência de Israel, Davi Ben-Gurion disse: os haredins, eles eram 1%. Não virarão soldados no exército. Não irão à guerra. O serviço deles é orar e estudar a Torá de dia e de noite. Veja lá no bairro Mexiarim. As mulheres casadas saem com um véu, não? Cobre o cabelo. Os homens nem trabalham. Quem trabalha é a mulher. Eles ficam o dia todinho estudando os 613 mandamentos, conhecem de cor e salteado. Porque Davi Ben-Gurion disse: é o trabalho deles. Aí agora, Benjamin Netanyahu quer pegar, que lá era 1% em 1948. Hoje, em 2025, é 11%. Dá mais ou menos 1.100.000 haredins. E tem gente que xinga eles, porque eles cospem em cristãos, não? Você prega Jesus, Trindade, para um haredim, você vai ganhar uma cusparada na cara, no rosto, uma pedrada na cara, no rosto. Vai pregar Jesus. Vai pregar Trindade, embora em Jerusalém, em Israel, é proibido igrejas. É proibido converter judeu do judaísmo para o cristianismo. Israel diz que é um país judaico, né? Não aceita fazer conversão do seu povo. Então, veja, eles estudam de dia e de noite a Torá. Eu estou falando de haredins, ultra-ortodoxos, que muitos zombam, igual esse brasileiro chamado Marcos Paulo, que vestia o pano de saco com a mulher dele, disse que era Elias e Moisés, pregando lá no monte, no Muro das Lamentações. Ele caiu lá no banheiro e morreu. Eu vi ele falar, quando ele falava dos haredins, ele chamava de pinguim, né? Rindo, zombando. Acabou morrendo esse brasileiro lá em Jerusalém, né? Foi tentar ser Moisés e Elias dos testemunhos, ele e a mulher dele tinha até canal no YouTube, sumiu, parou de pregar. Quando o marido morreu, disse: ele morreu, agora eu sou a vara de Apocalipse 11. Não é nada, gente. São personificadores, imitadores, tentando ser aquilo que nunca foram chamados para ser. Vai tentar ser o que você não foi chamado para ser. Você morre, você se destrói. Mas virar 2 testemunhas, vestidas de pano de saco, e não é um homem e uma mulher, igual era o Marcos Paulo e a mulher dele aí, Sara Letícia, né? Colhendo pix, né? Ganhou muito pix, né? Quando Moisés, Moshe, Elial, Eliahu, Elias Vies não vão pedir pix para ninguém, não. Eles vão virar o mundo de ponta cabeça, vai trazer os flagelos, as pragas, vai abrir o 6º selo, vai trazer a grande tribulação. Quem traz a grande tribulação é as 2 testemunhas, que vão pregar para os 144 mil. Eu não concordo com isso, em dizer que a igreja que prega a Trindade, em nome de Jesus, substitui Israel. Nunca. A igreja cristã, ela é a religião romana, é paganismo. Porque Cláudio, o imperador romano, expulsou os judeus no ano 59, 60, 61, 62, 63. Até 63, nenhum judeu podia entrar na cidade de Roma. E antes havia a congregação Querilá, com a fé judaica, né? Não na Torá, mas em Yeshua Mashiach. Mas o imperador romano, lê Atos 18:2, expulsou os judeus.
E no lugar dessa raiz verdadeira, porque a salvação vem dos judeus, e Yohanan 4:22, surgiu a raiz podre e doentia da religião do Império Romano, de Constantino, dos imperadores romanos, né? E aí está a igreja romana aí com um concílio, atrás de outro concílio. O último foi o concílio do Vaticano II. Ou seja, o concílio da igreja sinodal, né? Tirou o latim, tirou a missa tridentária, né? E estão querendo querem que os católicos do pé roxo, quer que faz outro concílio para voltar como era a religião romana, tradição, dogma. Doutrina errada. Eles têm esperança que surja um papa aí que converta a Igreja Católica Romana à tradição, como era lá. Depois que Cláudio expulsou os judeus, e como era a Igreja Romana lá com o Papa Lino, Papa não sei o quê. Talvez, eu não posso afirmar, mas esse Leão XIV aí, ele é o Papa dos Estados Unidos, Robert Francis Prevost, da cidade de Chicago, Estados Unidos. Ele é o Papa que está cumprindo uma profecia de William Branham. Irmão Branham disse que antes da imagem da besta aparecer, deve vir um Papa dos Estados Unidos. Está aí. Depois de 70 anos da profecia de William Branham, 19 de dezembro de 1954, na pregação Atos do Espírito Santo, irmão Branham diz: vai se levantar um Papa dos Estados Unidos, vão colocar ele ali, depois o que vão fazer? A imagem da besta. Isso aí eu posso afirmar, a imagem da besta está vindo. Ecumenismo, Acordos de Abraão, um grande líder mundial, está chegando. E não é Jared Kushner, nem Donald Trump, nem Emmanuel Macron, nem Vladimir Putin, nem Kim Jong-un, nem Xi Jinping. Não, nem Benjamin Netanyahu, nem MBS, Mohammed bin Salman. Quem é ele? Eu já preguei aqui quem é ele, é um assírio. Naum, que viu o automóvel, Naum 2,4, os carros correm velozmente, chocam-se nas praças, e quando correm, parece tocha, parecem relâmpagos. O profeta viu o automóvel. O mesmo profeta que viu o carro, o automóvel, Naum 1:1, Naum 11, Naum 3:19, diz que a besta, o chifre pequeno, se fala anticristo, mas é antimachia, vai ser um homem assírio. Um assírio, ele ainda não apareceu. Ou se apareceu, ele é bem pequenininho. Ele vai se levantar, ele saiu de Nínive, que é no Iraque, na atual cidade chamada Mossul, mas Nínive era a capital do Império Assírio, que Naum 3:19 diz que foi golpeado com espada. Uma ferida mortal, uma chaga mortal. Mas diz que essa besta saiu de Nínive, do Iraque, Babilônia, né? E foi para o norte de Israel. Ou ele está na Líbano, ou ele está na Líbia nesta hora, ou está na Síria nesta hora, ou ele está na Turquia. Num desses três países. Se ele já começou, a Bíblia diz em Daniel 8:9, né? Ele vai começar como um chifre pequenininho. Depois, 10 grandes chifres, 10 reis, 10 nações poderosas darão o poder a ele vai virar um chifrão, igual Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Não diz Apocalipse 13:1 em diante, que a besta parecia um leopardo, Grécia. Tinha pés de urso, Pérsia, Irã. Mandíbula e boca de leão, Babilônia. O dragão lhe dará seu trono, a Turquia. Ele vai reinar por 42 meses. Você quer que ele apareça, não? Ele vai aparecer, mas o reino dele, ele vai fazer um pacto de 7 anos, Daniel 9:26-27. Quebrará nos 3 primeiros anos e meio o acordo, o pacto, que ele vai fazer com muitos. Não é com toda a terra. É ali no Oriente Médio mesmo, onde tem gás e petróleo, a energia do mundo. Você não viu? O Israel atacou o Irã, a Pérsia, 12 dias. O parlamento do Irã votou para fechar o Estreito de Hormuz, onde está o Omã, o Arábia Saudita, o Iraque, o Irã.
E ali tem 40% do petróleo do mundo. Quando o parlamento do Irã votou para fechar o Estreito de Hormuz, é uma faixa de água de 40 quilômetros, um braço do mar. Donald Trump deu ordem, até xingou Israel, até xingou Benjamin Netanyahu, xingou palavrão, né? Palavra de baixo escalão. Mandou Israel parar a guerra contra o Irã porque viria uma crise do petróleo se o Estreito de Hormuz se fecha, que iria quebrar a economia mundial. Trump não é besta, não. Mas a Bíblia diz que ele fará um acordo com muito, o assírio. E ele vai controlar, vai tomar aquelas terras todinhas do Oriente Médio, o gás e o petróleo, a energia do mundo vai vir para as mãos dele. Isso está perto, gente. Isso está chegando. O nome Israel aparece 75 vezes no Novo Testamento, mas a nação de Israel não tem nada a ver com os gentios, não. Israel é uma coisa, os gentios é outra coisa. Mas Paulo fala em Gálatas 4,16 que aqui lá, você fala igreja, mas aqui lá, comunidade, é o novo Israel de Deus. Mas aquilo, para mim, Paulo está falando aquilo ali como aplicação. Ninguém vai tomar o lugar de Israel, não, gente. Romanos 9:27, Paulo diz lá, ainda que os filhos de Israel sejam como a areia da praia, só o remanescente vai ser salvo. Apocalipse 7, Apocalipse 14 fala dos 144 mil, 12 mil judeus de cada tribo. Eu não estou falando que eu só vejo esse povo hoje saindo dos haredinhos. Por que haredinhos? Porque eles são os que mais seguem a Torá à risca. Eles não fazem a barba, eles têm... Só que é 2 mandamentos. Eles têm as tranças, eles não usam, só usam celular xing-ling, né? Esses perebinha. Eles não usam smartphone, televisão. Eles têm todas as características que a Bíblia diz lá. Que a Bíblia diz lá em Apocalipse 14, verso 6, que o Cordeiro está de pé no Monte Sião com 144 mil, que são homens que nunca fizeram sexo com mulher, são virgens. São íntegros, nunca achou mentira na boca deles. Ezequiel 9:4 diz que Ezequiel vê 6 homens com 6 armas destruidoras que vai destruir, passar pela população de Jerusalém e vai destruir. Com certeza vai vir alguma pandemia, alguma peste, né? Ou algumas pestes. Porém, o Criador Jeová falou: se detenham. Espera primeiro marcar na fronte, na testa dos habitantes de Jerusalém que gemem, angustiam-se e choram por causa dos pecados, abominação cometidas em Jerusalém. Sela, marca. Apocalipse 14 diz que a marca é o nome do Cordeiro. Aí tem um trigrama, Yod, He, Vav, Yehoshua, né? Vai ser escrito na testa dos 144 mil e o nome do pai do Cordeiro. Aí é Yod, He, Vav, He. 4 letras, né? Aí o Apocalipse 12, 19, Apocalipse 19, 12 diz que quando o Cordeiro vier, Mashiach, vem montado em um cavalo branco, seu nome é a palavra de Deus, no seu manto e coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele tem um nome, olha o nome do Pai aí, ó, as 4 letras. Embaixo o Cordeiro, Yehoshua, e em cima o nome do Pai, mas você prega Jeová, é hipotético. Jeová é o nome que mais se aproxima do tetragrama, Yod, He, Vav, He, mas ninguém sabe pronunciar esse nome não, porque Apocalipse 19:12 diz que quando o Cordeiro vem montado em um cavalo branco, ele tem um nome que ninguém conhece senão ele mesmo. É ele que sabe pronunciar. E esse nome só aparece no Armagedon, bem no fim do fim. Então, não fique esperando um novo nome. Tem branamista que prega que o novo nome de Jesus é Brana. Heresia! Heresia! Heréticos branamistas! Eu não posso pregar novo nome porque o nome... Eles dizem assim, nem os judeus sabem pronunciar esse nome. Eles falam Hashem, Elohim, Adonai. Tudo bem. Eles dizem perder a pronúncia. Tudo bem, mas no Armagedon aparecerá ele, o Mashiach Yehoshua. E você deve lembrar que Apocalipse 14, 6 diz que os 144 mil tem o nome do Filho, do Cordeiro. E o Cordeiro Yehoshua não é Jesus. Jesus é romano, é latim.
é porco, é cavalo, isso não significa nada. Significa que você é um candidato aí para o inferno. Crendo em Jesus, você tem que invocar, como Paulo diz em Romanos 10, 9. Tô a saber, se com tua boca invocar o nome de Yehoshua Mashiach, e em seu coração crer que Jeová o ressuscitou dos mortos, será salvo. Por que o nome Yehoshua Mashiach? Porque é o primeiro nome que o querubim escreve na testa dos 144 mil. Né? E debaixo do céu não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Foi o que Kefa, a igreja romana mudou tudo. Mudou Kefa para Pedro, Yehonan para João, Jacob para Tiago, Yehoshua para Jesus. Saiu mudando tudo. Mudando tudo. É o diabo. É Satanás. Para que você não seja salvo. Mas a Bíblia diz que o nome de Adonai volta nos últimos dias. Próximo ao arrebatamento, tem que voltar. Porque a Bíblia diz em Matitiel 25:6 que à meia-noite o noivo aparece. E qual é o nome do noivo? O noivo não é católico, não é romano, não é italiano. Como Jean-Georges Tricino, embaixador da igreja romana, no ano 1515, o Papa Leão X enviou ele para a Alemanha. E quando ele chegou lá, em 1524, ele muda a fonética da letra I para o J. É o pai da letra J. É o embaixador da igreja romana. Mas o noivo, ele é hebreu. Ele é Yehudim. Ele é israelita. Paulo fala aqui, ó. Está escrito aqui, ó. Deus esqueceu do seu povo. Tem um texto aqui que Paulo diz que até o Mashiach é israelita. Hebreus 7, 14 diz que Mashiach é da tribo de Judá. Como é que Deus vai esquecer do seu povo? O Criador vai esquecer de Israel? Se o filho do Criador, Hebreus 7, 14, na carne, escolheu vir da tribo de Judá, uma das 12 tribos. Se na carne humana, Yehoshua é judeu, é Yehudim, Aldim, como é que Deus vai esquecer do seu povo? Para mim, Paulo está fazendo aplicação. Quando ele fala dos gentios, da Kehilá, Kenessian, congregação, comunidade, seu novo Israel. É uma aplicação, gente. Nas 75 vezes que aparece o nome Israel aí no Novo Testamento, hora nenhuma, Israel perdeu sua identidade. Embora nas igrejas hoje eles estão usando o Sid, o Tehilá, né? O Kippá, está usando a toalha que os judeus, aquele manto que os judeus usam. As igrejas cristãs estão se judaizando depois que o de Macedo construiu o Templo de Salomão. Mas a finalidade disso aí é só ganhar dízimo. Tem nada a ver com judeu, com Israel, não, gente. Israel está lá. Inclusive está em guerra, né? Inclusive os haredins, que é 1.100.000 judeus vivendo dentro de Israel, eles não reconhecem a bandeira, o hexagrama, a bandeira de Davi, eles não reconhecem o Likud, eles não reconhecem o sionismo, eles não reconhecem o governo de Israel, eles nem trabalham para o governo de Israel, se você quiser saber. Eles são contra a guerra em Gaza, o genocídio que mata mulheres e crianças. O Benjamin Netanyahu queria levar eles para a guerra, para matar mulheres e crianças ismaelitas em Gaza, e eles não foram e não vão, porque estamos próximos ao fim, e deve haver 144 mil israelitas nesta hora já em Israel. Estamos bem próximos do tempo do fim. Mas Mateus 23, 43 diz, o reino será tirado dos judeus e dado a outro povo, será tirado de vocês. Mas ali, quando ele prega aquilo ali, ele está dizendo que aqueles líderes religiosos, saduceus, fariseus, zelotes, essênios, sumo sacerdote, a liderança, sinagogas, eles estavam tropeçando na pedra angular, na principal pedra, que era Yehoshua Mashiach, e eles seriam então que eles seriam destruídos, como foram. Inclusive no ano 70, o general romano Tito destruiu Jerusalém e o templo. Né?
será dada a outro povo. Aí é uma aplicação. Porque Deus não pode se esquecer de Israel. Está na palma das mãos de Deus o nome Jacó, Israel, as 12 tribos. Enquanto houver sol, nuvens, luas, estrelas no céu, Deus, o Criador, não pode esquecer de Israel. Ele não se esquece de Israel, ele tem uma aliança com Israel. Pelo menos no fim do mundo, ele vai salvar 144 mil. Ainda que Israel seja como a areia da praia, o remanescente, o resto, os 144 mil vai ser salvo. Ele explicou muito bem ali, ó, na parábola da vinha, do banqueiro, na festa de casamento, já que os judeus não querem salvação. Então, Atos 15, Jacó, que se chama Tiago, diz: Deus está tirando dentre as nações um povo para o seu nome. Ele fez isso nesses 2000 anos. A noiva é a esposa gentílica, não? Mas Israel não perdeu a promessa. Como você sabe que Yosefe é jogado num poço, vendido aos ismaelitas, acusado de tentativa de abuso sexual, foi para uma prisão, 13, 14 anos numa cadeia, no Egito. O padeiro e o copeiro, os dois tiveram sonho, Yosefe interpretou. Depois o faraó teve sonho, 7 vacas magras, 7 vacas gordas, lembraram de Yosefe na prisão. Ele deu o significado do sonho, virou governador do Egito. Yosefe virou governador do Egito. Ele é um tipo, uma figura do Mashiach. Um tipo e figura do Mashiach. No poço, vendido. Mashiach não foi vendido por 30 moedas de prata. Copeiro e o padeiro na prisão. Não havia 2 ladrões na cruz. Um foi salvo, o outro se perdeu. Mashiach não vai voltar como bem Davi, porque Mashiach, Yoshua, aqui ele veio para sofrer. A geração má e perversa, adúltera. Hoje eu tenho pregado que a geração de hoje é a geração da união ilegítima. Porque o matrimônio é um homem virgem casando com uma mulher virgem. Se você não era virgem, sua mulher não era virgem, seu casamento não é casamento, é união ilegítima. Se você morrer nesse estado, você morre como fornicário e fornicário, ou adúltero e adúltera. Não irás à salvação, não terás salvação. Aí eu estou pregando como Esdras. Esdras descasou Iudim, judeus que casou com mulheres estrangeiras. Aqui eu estou pedindo para quem quiser ir para o céu, descasar. Quem não tem santo matrimônio, descase-se. Ou então morra como fornicário e adúltero. Hebreus 13, versículo 4 diz: respeitoso entre todos seja o matrimônio, o leito conjugal sem mancha, e os adúlteros e fornicários, o Criador, Deus e Jeová o julgará. É com você, não é comigo não. Mas veja Yosefe, como governador do Egito e Mashiach, ele não virá como bem Yosefe. Embora ele vai ter as feridas, né? Zacarias 13, que feridas é essas nos teus braços? Que feridas é essas nas tuas mãos? Que feridas são essas no teu peito? Ele ainda tem a marca dos pregos. Foram as feridas que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Mas aí agora ele vem como bem Davi. Ele vem para ser o rei dos reis, senhor dos senhores. Ele vem para reinar 1000 anos, não como diz Mohammed, Maomé no Corão. Jesus vai reinar acho que 40 anos, né? E não é nem Jesus, é o Mahdi que vai reinar, né? Mas na Bíblia quem vai reinar é Yehoshua Mashiach, 1000 anos. E como Yosefe casou com uma mulher das nações egípcias, a Zenat Paneá tinha esposa. Enquanto ele se revelava aos seus 11 irmãos, que não sabia, achava que ele era um egípcio, porque ele falava o árabe ou a língua dos egípcios, estava ali fantasiado, ali mascarado como governador. Quando ele começou a falar em hebreu e mostrar que ele era Yosefe, onde estava a esposa? À meia-noite, eis o noivo, o esposo. Pelo menos a esposa de Yehoshua Mashiach, eu posso pregar. Ela é das nações. Ela não é como Yosefe, a Zenat Paneá, sua mulher, sua esposa não era hebreia, era do Egito, das nações. Assim também vai ser a esposa
que vai ser arrebatada. Há um arrebatamento. Mas não vai subir igreja católica, protestante, pentecostais. Vai subir a noiva do Cordeiro. O nome do Cordeiro tem Yod He Vav, o trigrama. É Yehoshua. Eu não substituo Israel pelos gentios. Eu não faço isso. Eu digo que hoje Deus tem um povo, não judeu, mas os judeus também podem fazer parte desse povo. Porque Paulo diz assim, Deus rejeitou seu povo? De maneira nenhuma. Eu também sou judeu, sou da tribo de Benjamim, sou israelita. Então nem todos nem todos tropeçaram na rocha, na pedra angular, não? Vocês compreendem, não? E Romanos 11, 29 diz que os dons e as vocações são sem arrependimento. Deus tem uma aliança com a Abraão, cumprida em Isaac, o filho da promessa. Por isso que Paulo diz assim, nem todo mundo que nasceu da descendência de Abraão é descendente de Abraão. Nem todo mundo é judeu, é israelita. Porque a promessa cumpriu em Isaac. Os filhos de Deus hoje não é os que estão tentando chegar a Deus através da Torá. Embora os 144 mil, como eles não conhecem Yahushua Mashiach, eles seguem fielmente a Torá, a lei de Moisés. Eles vão cantar o cântico de Moisés. O cântico de Moisés. Eles seguem a Torá. Hoje é necessário. Hoje eles estão na Terra Santa, na Cidade Santa. A Bíblia diz que embora Nosso Senhor Adonai foi crucificado numa praça que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, a Bíblia ainda diz lá que na grande tribulação as nações vão pisar até a Cidade Santa por 42 meses, 3 anos e meio. Ou seja, a Bíblia chama Jerusalém de Cidade Santa. Mesmo lá tendo gays, lésbica, boate, maconha, cocaína, droga, ainda é chamado na Bíblia de Cidade Santa. Porque aquilo ali vai ser purificado. Vai ser purificado, que coisa, não? A salvação veio dos judeus, eu vou ler agora aqui para terminar. E agora Paulo diz que a salvação está com os não-judeus. Mas não é com quem prega a trindade, 3 deuses, 3 pessoas distintas. Ou quem prega Jesus. A salvação agora está com quem prega Yod He Vav, Yehoshua. A Mashiach, o Salvador de Israel. Ele não tem nada a ver com latim. Eu estou colocando folhas aqui, acho que eu estou com umas 30 folhas. Não dá para pregar tudo, não? Simplesmente não dá para pregar tudo. Eu vou para Romanos 9, 10 aqui, fazer um pequeno resumo, e então eu vou encerrar. É muito assunto aqui. É folha. O assunto é vasto, mas eu acredito que eu já atingi o objetivo da minha pregação, né? Já foi atingido o objetivo aqui. Só vou fazer um resumo aqui de Romanos 9, 10 e 11, e então eu encerro. Paulo diz em Romanos 9, versículo 2 e 3, para terminar: sinto dor, uma dor sem fim. Eu sinto muita tristeza, Paulo dizendo, por causa do meu povo, minha raça, meu sangue. Paulo sente uma dor e uma tristeza profunda. Paulo diz assim sobre os judeus e judins: eles são o povo escolhido de Deus. Eles são os filhos. Deus, o Criador, repartiu a sua glória com eles. Deus, o Criador, Jeová, fez aliança com eles. Deus, o Criador, Jeová, deu a Torá de Moisés, Moshe, com 613 mandamentos para eles. Deus, Paulo dizendo aqui, eu estou lendo Romanos 9, 4. Deus, o Criador, Jeová, ensinou a eles, os judeus, os judinhos, a verdadeira maneira de adorar o Criador. Eles que sabem. Deus, o Criador, Jeová, deu promessas a eles, os judeus. Fez deles descendentes. E aí Paulo diz assim,
Aí aqui, ó, Romanos 9, 4. Como um ser humano, Machia e Yehoshua pertence à raça deles. Leia Hebreus 7,14. Adom, nosso Senhor, Adom veio da tribo de Judá. Por isso que ele diz aqui em Romanos 9,4 que Machia, Yehoshua, pertence à raça dos judeus, dos Iudins. Romanos 9,6. Não estou dizendo que a promessa tenha falhado, porque Deus cumpre suas promessas. Nem todo israelita faz parte do povo de Deus. Nem todo descendente de Abraão são filhos de Deus. Mas aí Paulo diz aqui, em Isaac é que você terá seus descendentes, Abraão. O Criador dizendo a Abraão que eu lhe prometi. Não é os filhos naturais, mas é os filhos da promessa. Porque os naturais seguem a lei. São filhos de Agar, a escrava. Mas os filhos os da promessa, como Sara. A promessa foi feita para Abraão, atingiu Sara. Dela viria Isaac. Mas Deus cumpriu a promessa em Isaac, e aí veio Rebeca, esposa de Isaac, com 2 filhos na barriga. E Deus disse, o mais velho será dominado pelo menor, o mais moço. E antes de nascer Esaú e Jacó, e os dois não tinham feito nem o bem nem o mal, a Bíblia diz que Deus já tinha amado a Jacó e rejeitado. Tem linguagem da Bíblia, diz assim, Deus amou Jacó e odiou Esaú. Palavra forte, né? Mas é a verdade. Porque eles não tinham feito nem o bem nem o mal. Porque as promessas de Deus não falham. E Deus é presciente, onisciente. Conhece o fim antes de haver o início. E ele sabia o que ia ser o Esaú. E ele sabia o que ia ser Jacó. Deus não comete erros. Deus não comete enganos. Deus é infalível. Só que de Jacó vem 12 tribos, de uma das 12 vem da tribo de Judá e Yehoshua Machia, a pedra angular. E aí os judeus daquela época lá do ano 30, 31, 32, 33, 33 e meio, tropeçou no Machia. Crucificaram o Machia, os judeus. Os judeus mataram o Machia. Mas se você olhar na Bíblia, foi um plano, como eu expliquei aqui, de José. Seus irmãos ficaram com o coração fechado para José, porque Jacó deu uma túnica colorida, né? Talvez com 7 cores, para José, e eles tiveram ciúme, porque José tinha sonho, eu vi o sol, a lua, 11 estrelas, curvando-se diante de mim. Os 11 irmãos pensou, você não está cheirando bem, não. Quer dizer que nós vamos virar servo de José? Vamos dar um fim nele. Vamos vender ele. Vamos despachar ele. Como os judeus não gostavam da palavra do Machia e Yehoshua. Vamos crucificar ele está louco, ele está doido. Está cheio de demônio. Eu e o Pai somos um. Eles diziam, os judeus diziam, mata, 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 mata. Blasfêmia, blasfêmia. Tudo aquilo era para um propósito. Deus, o Criador, estava endurecendo o coração da nação de Israel. Os judeus de Israel do ano 30 estavam sendo cegados para que a glória de Deus fosse derramada entre nós, não judeus, os gentios. Porque o profeta, você fala Oséias, Rocheias tinha profetizado, aqueles que não me procuravam, me acharam. Aqueles que não eram meu povo, aí o Criador Jeová diz assim, chamei de meu povo. Quem é esses? É algum país? É alguma nação? É alguma pátria? É os cristãos? É os muçulmanos? É o judaísmo? Não, senhor e não, senhora. Esses aí são os verdadeiros crentes. Dentre as nações, pode ser judeu, pode ser gentil, pode ser grego, pode ser bárbaro, pode ser escravo, pode ser livre, pode ser branco, pode ser preto. É aqueles que crerem em Yehoshua Mashiach. Como Jacob disse em Atos 15,
dentre as nações, Deus está tirando um povo para crer no seu nome. Mas não é Jesus, não. Que isso aí te faz virar pagão. Não é crer em 3 deuses. Aí quebra o primeiro mandamento das tábuas de pedra. Qual é o primeiro mandamento? Shemonte, Êxodo 20. Ouve, ó Israel, eu sou Jeová, que te tirou do Egito, da escravidão de 430 anos. Não terás outros deuses diante de mim. Então não tem trindade. A invenção de Constantino, do Concílio de Nicéia, da Igreja Romana. Por isso, a Assembleia de Deus batiza na Trindade, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Veio irmão Brano batizando em nome de Jesus, mas irmão Brano não sabia que isso era um nome romano católico. Porém, agora está na hora de voltar à palavra original, de ser batizado no nome em hebraico, Yehoshua HaMashiach. Esse é o nome que salva. E mesmo o Paulo dizendo aqui em Romanos 9, 27, o profeta Isaías tinha dito, seja como Israel, seja como a areia da praia, só o remanescente vai ser salvo. Você viu aqui que Oséias disse, aqueles que não eram meu povo, chamei de meu povo. Mas não é igreja cristã, cristianismo. É os crentes. É o corpo de Mashiach. Que vai voltar a palavra original a esses 590 mandamentos de Paulo, nas 14 cartas que eu preguei. Vai ter que obedecer. Isso não é para qualquer um, não. Continuo lendo aqui para terminar. Ainda Paulo diz aqui por que Israel tropeçou? Paulo pergunta. Por que Israel tropeçou? Paulo responde. Porque eles procuravam ser aceitos por Deus pela lei, pela Torá. E não encontraram o que procuravam. Porque o fim da lei é Mashiach. E aí quando o Criador enviou seu filho, a rocha, a pedra angular, aquele único que conseguiu cumprir toda a lei. São 613 mandamentos. E os judeus precisam do templo para cumprir os 613 mandamentos. Mas todos os mandamentos da Bíblia que Mashiach tinha que cumprir, ele cumpriu. A pedra angular, a rocha das eras, na cruz ele disse, está cumprido. Cumpriu todas as profecias. Cumpriu todos os mandamentos da Torá. Para quê? Para que nós agora pudéssemos ser salvos pela fé. Os judeus também podem ser salvos pela fé, embora os 144 mil, aí eu que creio, eles só vão ser salvos mesmo quando eles verem os buracos dos pregos, nas mãos do Ben Yosef, que virá como Ben Davi. Que feridas, Zacarias 13, são essas nas tuas mãos, no teu peito. Aí eles vão descobrir, vão chorar. Zacarias diz que eles vão entrar dentro de casa, vão chorar como um pai, uma mãe, uma família chora pela morte do único filho. Quando perde o único filho, aí é um choro, um desespero. Mas tudo foi para um propósito, e Paulo diz, e você não pode questionar Deus, porque ele é o oleiro. Ele faz o que quiser da massa, faz um vaso para a honra, um vaso para a desonra. E Paulo diz assim, e Deus é tão bom, tolerante, que tinha gente que tinha que ser destruído, e o oleiro suportou os vasos da ira, destinados à destruição. Mas agora o tempo está terminando. Eu li Romanos 9, é o passado de Israel, Romanos 10, é o presente de Israel, que Israel saiba, Mashiach é o fim da lei. Eu já falei sobre isso aqui. Romanos 10, 5. O fim da lei é o Mashiach. Só ele conseguiu cumprir todos os mandamentos da Torá. Romanos 10, 9. Se com tua boca confessar que Yehoshua Mashiach é Adon, o Senhor, crer no seu coração que Jeová, o Criador, ressuscitou dos mortos, será salvo. Romanos 10, 20. Paulo diz aqui, estou lendo o presente de Israel. O que Paulo escreveu aqui? Fui achado por aqueles que não me buscavam, e apareci aos que não perguntaram por mim. Isso aqui é os crentes, é o corpo do Mashiach, aquele lá, comunidade, é aquele a congregação. Mas a respeito de Israel, no presente, Romanos 10, Israel hoje. Mas a respeito de Israel, Jeová disse, o dia inteiro eu abri meus braços
prontos para receber esse povo rebelde e desobediente, mas Israel não quer. Mesmo Deus está dizendo, Israel é rebelde e desobediente. Eu estou com os braços abertos, mas Israel não quer. Israel não quer. Vou para Romanos 11 para terminar agora. Romanos 11, 1. Deus rejeitou o seu povo? Israel, Paulo diz. Claro que não. Eu mesmo sou israelita, benjamita, sou da tribo de Benjamim. Paulo diz assim, ainda existe um pequeno número daqueles que Deus escolheu. E Paulo ainda conta a história de Elias. Elias no Monte Carmelo matando 850 profetas de Baal e Azari. Elias escondido dentro da caverna, porque a rainha Jezabel, mulher do rei de Israel, ela nem israelita ela era, de Sidom, mulher do rei de Israel, Acabe, queria cortar a cabeça de Elias, e Elias disse, Senhor, Adonai, eu fiquei sozinho. E Paulo está dizendo aqui em Romanos 11, o futuro de Israel, ainda existe um pequeno número que eu reservei para mim. Elias, eu tenho 7.000 joelhos que não ajoelharam a Baal, nem beijaram a estátua de Baal, Elias. Elial. E Deus, o Criador Jeová, diz hoje, eu tenho 144 mil em Israel. Eles me verão. Eles verão o buraco dos pregos, o buraco no peito da lança do soldado romano. Eles vão me perguntar, que feridas são essas nas tuas mãos, nos teus braços, no teu peito? Deus ainda tem 144 mil. É o futuro de Israel. É Romanos 11. Israel não quis ouvir. Israel endureceu o coração. Tem olhos, mas não pode ver. Tem ouvidos e não pode ouvir. Mas ainda diz assim, vocês me louvam com os lábios. Vosso coração está longe de mim hoje. Isso está acontecendo na sétima era da igreja Laodiceia. Dentro das igrejas católicas, protestantes, pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostal, universal, mundial, Sara Nossa Terra, Assembleia de Deus, quadrangular, luterana, metodista, presbiteriana, todas as igrejas. Eles têm olhos e não podem ver. Tem ouvidos e não podem ouvir. A igreja católica cegou. Com trindade, em nome de Jesus. Eles até louvam Jesus. Estão começando a louvar Yeshua, né? Mas o nome não é nem Yeshua. O nome é Yehoshua. Vai ler o nome em hebraico do 6º livro da Taná. Não é Josué. O nome tem Yod He Vav. É o mesmo nome do Salvador no Novo Testamento, na Brit Hadashah. Agora os gentios têm olhos e não vê, antes era Israel. Tem ouvidos e não ouve. Tem lábios, me louva com os lábios, está longe de mim. Quando os Haredim vê, é assembleano, Deus é amor, metodista, presbiteriano, universal, mundial, pregando trindade. Pregando o nome de Jesus. Aí é que os judeus sabem que os gentios agora é pagão. Bem que com Paulo, pregando Yehoshua, que tem Yod Revav, os gentios estavam salvos. Mas a igreja romana embaralhou tudo, mudou tudo. É Satanás na grande prostituta. É Satanás nas filhas da grande prostituta. Todas as igrejas são do diabo. Todo movimento religioso é do diabo, Satanás. Está tudo cego. Para quê? Para o evangelho voltar aos judeus. O nome do Cordeiro. E Yehoshua, que tem Yod Revav, vai ser escrito na testa dos 144 mil. E o nome do seu pai, Yod Revav Re, o tetragrama, tudo vai ser escrito na testa deles. Meu povo saberá o meu nome. Meu povo invocará o meu nome. Meu povo me conhecerá. Está apontando para Israel, mas deve haver um grupinho de vivos hoje que vão voltar à palavra original para ir ao arrebatamento. Romanos 11, 11. Eu pergunto. Romanos capítulo 11. O versículo 11, né? Paulo vai fazer uma pergunta.
pregação. Paulo vai fazer uma pergunta, eu estou encerrando. Eu pergunto quando os judeus tropeçaram, será que eles caíram para nunca mais se levantarem? Romanos 11:11, Paulo diz, claro que não. Ou seja, há um remanescente, né? Há 144 mil, 12 mil de cada tribo para ser salvo durante a grande tribulação. Olha, aqui o Criador Jeová e seu filho Yahushua Mashiach abençoe esta pregação nesta hora. Amém. Amém.